Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando agora mais uma aula de Química Orgânica. Esta é a terceira aula da nossa série. Se você não assistiu às aulas anteriores, é muito importante que você assista para que possa compreender o que nós estamos estudando. Nas aulas anteriores nós aprendemos, por exemplo, que uma das características do carbono é formar cadeias, são as cadeias carbônicas. Hoje você vai conhecer os tipos de cadeias carbônicas. Então, vamos que vamos! Uma das primeiras classificações que nós temos para as cadeias orgânicas é a classificação que as divide em cadeias abertas, também chamada de acíclicas, e cadeias fechadas, também chamadas de cíclicas. Eu tenho certeza que só em olhar para esses dois exemplos, você consegue me dizer qual é a cadeia que é aberta e qual é a que é fechada. Mas vamos à definição. As cadeias abertas são aquelas que irão apresentar pelo menos duas extremidades ou duas pontas, conforme você pode ver nesse exemplo aqui. Ó. Observe que essa cadeia orgânica ela tem duas extremidades. Então, se ela tiver pelo menos duas extremidades, nós podemos classificá-la como sendo uma cadeia aberta ou acíclica. Já a cadeia fechada, ela vai ser aquela que não apresenta extremidades, ou seja, são aquelas que em suas estruturas formam ciclos. As cadeias abertas, elas não apresentam ciclos e as cadeias fechadas apresentam esses ciclos, conforme vocês estão vendo aqui nesse nosso exemplo. Então, essa é uma das primeiras definições que nós temos para as cadeias carbônicas, que podem ser abertas ou fechadas. Outros exemplos em um outro tipo de estrutura, as estruturas esqueletais, conforme vocês podem ver, essa também é uma estrutura aberta, ela tem aqui, olha, duas extremidades, está aqui a primeira extremidade, aqui a segunda, ela não forma ciclos. Já aqui nós temos um outro exemplo do que seria uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica. Agora, pode acontecer de eu ter uma cadeia que ela seja parcialmente aberta e parcialmente fechada? E se for dessa forma, como é que eu classifico essa cadeia? Esse é um tipo especial de cadeia orgânica, que não aparece muito, que é a cadeia mista. Observe que eu tenho aqui um ciclo, uma parte fechada em sua estrutura, e também tenho aqui uma parte aberta, uma parte acíclica. Então, esse é um tipo de cadeia especial, que são as cadeias mistas. Uma outra classificação que nós temos para as cadeias carbônicas é a que divide as cadeias carbônicas em normal e ramificada. Também é bem simples de diferenciar uma da outra. A cadeia normal é aquela que não apresenta ramificações. Ramificações, pessoal, são essas cadeias carbônicas laterais aqui, ligadas à cadeia principal. Isso é o que nós chamamos de ramificações. Cadeias ramificadas são aquelas que apresentam essas ramificações. Então, veja aqui que nessa primeira estrutura eu também tenho apenas duas extremidades. Uma ponta aqui de um lado e outra do outro. Já aqui não, eu tenho uma, duas, três extremidades. Imagine que essa cadeia orgânica seja um caminho, por exemplo. E aí você vai percorrendo, chega aqui a um certo ponto em que você pode ir adiante ou pode vir aqui para essa parte de baixo da molécula. Então, é uma ramificação. A cadeia normal, ela vai estar aqui com apenas duas extremidades, novamente, e a cadeia ramificada, ela vai ter mais de duas extremidades, mais de duas pontas. Nesse caso aqui, por exemplo, ela tem três. E esse tipo de cadeia, gente, é muito importante, principalmente quando nós formos estudar a nomenclatura dos compostos orgânicos, que será um assunto discutido nas aulas posteriores. Aqui mais um exemplo de uma cadeia normal, com apenas duas extremidades, e aqui mais um exemplo do que seria uma cadeia ramificada. Então, esse é um segundo tipo de classificação para as cadeias carbônicas. Um outro detalhe, pessoal, que é extremamente importante aqui e que você tem que ter muito cuidado para não errar, é quando aparecer um caso como esse. Observem que eu tenho aqui o oxigênio ligado a carbono, certo? Só que um detalhe muito importante, gente, é que este oxigênio que está aqui destacado, ele não conta como ramificação. Você só irá contar ramificação, só irá considerar para ramificação
átomos de carbono. Se não for carbono, se for qualquer outro elemento químico, a cadeia ela continua sendo normal, certo? Então fique muito atento a esse detalhe, que eu já encontrei muitas questões que propositalmente colocam outros átomos aqui para perceber se o aluno realmente entendeu que aquela cadeia é normal. Então observem que se aparecer um outro elemento químico que não seja carbono, não se trata de uma ramificação. Ramificação seria, como nesses casos aqui, onde eu tenho carbonos ligados lateralmente à cadeia principal. Aqui sim nós teríamos ramificações. Se for um outro elemento, a minha cadeia carbônica continua sendo normal. A terceira classificação para as cadeias carbônicas é a que as divide em cadeia saturada e insaturada. E novamente, pessoal, só em olhar para essas duas moléculas você já consegue me dizer qual é a saturada e a insaturada. Qual a diferença entre essas duas? Tenho certeza que você vai me dizer que é a ligação dupla, né, que está aqui, olha, nessa segunda molécula. E a definição, gente, é exatamente essa. Cadeia saturada é aquela em que existem apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Observe que nessa minha cadeia aqui, olha, todas as ligações entre os átomos de carbono, e eu vou enfatizar átomos de carbono e você vai entender o porquê. Observe que todas as ligações entre os átomos de carbono são simples. Aqui na insaturada não, eu tenho uma ligação dupla. Então, cadeia saturada é aquela em que existem apenas ligações simples entre os átomos de carbono, e cadeia insaturada é aquela em que os átomos de carbono apresentam ligações duplas ou triplas, que são as nossas chamadas insaturações. Então, cadeia insaturada é aquela em que eu tenho ligação dupla ou tripla entre os átomos de carbono. Observe mais um exemplo, onde eu tenho uma cadeia saturada, e um outro exemplo, onde eu tenho uma cadeia insaturada. Aqui nesse primeiro exemplo, cadeia saturada, porque tem apenas ligações simples, e já aqui ela é uma cadeia insaturada, porque tem uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Professor, por que você está falando sempre entre os átomos de carbono? Existe um exemplo que o pessoal erra também, que é quando acontece isso daqui, olha. Eu tenho agora mais uma ligação dupla, certo, pessoal? Estão percebendo que aqui tem uma ligação dupla, né? Só que sabe qual é o detalhe? Essa ligação dupla, ela não é entre átomos de carbono. Então, se a minha ligação dupla, ela não é entre átomos de carbono, eu vou falar que essa cadeia continua sendo saturada. Ela não é insaturada, porque a insaturação é classificada como sendo uma ligação dupla ou tripla entre átomos de carbono. Então, isso geralmente aparece muito em questões também, e a galera costuma dizer que essa é uma cadeia insaturada, e na verdade não é, ela é saturada, porque a ligação dupla não está entre átomos de carbono. A quarta e última classificação para as cadeias carbônicas, pessoal, é a que divide a cadeia carbônica em homogênea e heterogênea. Novamente, eu vou colocar dois exemplos para vocês e tenho certeza que só olhando para as duas moléculas, você consegue me dizer qual é a homogênea e qual é a heterogênea. Mas a definição é a seguinte: a cadeia homogênea é aquela que não apresenta nenhum outro tipo de átomo entre os carbonos. Mais uma vez eu estou enfatizando, entre os carbonos. Já a cadeia heterogênea é aquela que apresenta um átomo diferente de carbono entre dois carbonos, que nesse caso aqui, olha, nós temos o oxigênio. É o que nós chamamos, gente, de heteroátomo, certo? É um átomo de um elemento químico que está entre os átomos de carbono. Então, cadeia homogênea, ela tem apenas carbonos ligados entre si. Quando eu tenho aqui um heteroátomo, um elemento químico que pode ser oxigênio, nitrogênio, eu tenho o que nós chamamos de cadeia heterogênea. Observe aqui mais um exemplo de cadeia homogênea e mais um exemplo aqui de cadeia heterogênea. Agora, cuidado, porque como eu falei para vocês, o pessoal geralmente confunde, né? Pode achar, por exemplo, também que é só oxigênio. Não, gente, é qualquer átomo. Aqui, por exemplo, eu tenho um nitrogênio, também é um heteroátomo, não é carbono. Esse nitrogênio aqui ele está entre dois carbonos, então essa é uma cadeia heterogênea também. Agora, mais uma vez, cuidado, porque se aparecer aqui nesse caso, por exemplo, o oxigênio,
e esse oxigênio aqui ele não está entre carbonos, nós ainda classificamos essa cadeia como homogênea. Observe que tem aqui o oxigênio, mas esse oxigênio não está entre carbonos. Outro exemplo aqui é esse álcool, olha. Tem um oxigênio aqui na molécula, mas como esse oxigênio não está entre carbonos, essa cadeia continua sendo homogênea. Por isso que eu estou sempre enfatizando entre carbonos. Então, é importante até você anotar que para essa classificação das cadeias carbônicas, eu vou considerar as ligações entre carbonos. Isso vale, por exemplo, para cadeias saturadas, insaturadas e também para cadeias homogêneas e heterogêneas. Existe um outro tipo de classificação para os compostos orgânicos, são os aromáticos, mas isso nós iremos aprender na próxima aula. Existe um pequeno cálculo que nós fazemos para determinar se um composto é aromático ou não, é a regra de Huckel, mas você verá que é um cálculo bem simples. Agora, nós iremos exercitar um pouco aquilo que aprendemos na aula de hoje. Neste primeiro exemplo, observem que eu tenho uma cadeia carbônica, onde eu tenho apenas duas extremidades, ela não forma um ciclo, então a primeira classificação que eu vou dar para ela é que ela é uma cadeia aberta. Então, a primeira coisa que eu precisava dizer era se ela era aberta ou fechada. Então, de cara, a gente já vê que ela é uma cadeia aberta. A segunda classificação seria se ela é normal ou ramificada. Como ela tem apenas duas extremidades, ela não tem carbonos lateralmente ligados à cadeia principal, nós vamos classificá-la como normal. Se ela tivesse carbonos aqui, lateralmente, é que ela seria ramificada. Ela também não tem ligações duplas e nem triplas, então ela é uma cadeia saturada e não insaturada. Se ela tivesse ligações duplas ou triplas, aí ela seria uma cadeia insaturada. E ela também é homogênea, tendo em vista que não tem oxigênio e nem nitrogênio entre os átomos de carbono. Se tivesse aqui um oxigênio ou um nitrogênio entre os átomos de carbono, ela seria heterogênea. Aqui mais um exemplo. Primeira coisa que nós temos que dizer é se ela é aberta ou fechada, e aí você já consegue perceber que ela é aberta, né? Ela não forma nenhum ciclo, então ela é aberta. Ela também é uma cadeia normal, porque ela não tem ramificações. Ela não tem carbonos ligados lateralmente à cadeia principal. Ela também é insaturada agora. Por que insaturada, gente? Porque aparece, olha, a ligação dupla entre os átomos de carbono. Então, ao contrário dessa primeira, onde eu tinha apenas ligações simples, aqui eu tenho ligação dupla. Então, ela é uma cadeia insaturada. Agora, a questão para ver se realmente você entendeu o que eu expliquei no slide anterior. Ela é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Bem, você está vendo o oxigênio aqui, né? Só que o detalhe é que esse oxigênio não está entre carbonos. Como ele não está entre carbonos, a cadeia continua sendo homogênea. Se no lugar desse hidrogênio tivesse um carbono, aí sim ela seria uma cadeia heterogênea. Outro exemplo aqui, primeira coisa que nós percebemos é que essa cadeia ela é aberta, afinal de contas ela não forma nenhum ciclo, né? Então a primeira classificação entre aberta e fechada é que ela é aberta. A segunda classificação é que ela é agora ramificada. Observe que eu tenho carbonos ligado literalmente à cadeia principal. Nesse caso, apenas um carbono, né? Outra forma de você analisar isso daqui é que eu tenho três extremidades. Então, exatamente por isso, ela é uma cadeia ramificada. Uma outra característica é que ela também é insaturada, justamente por causa do quê? Ligação dupla entre os átomos de carbono. Por último, eu preciso dizer se ela é homogênea ou heterogênea. Nesse caso em particular, só tem um carbono e hidrogênio aqui na molécula. Então, ela é uma cadeia homogênea. Um outro exemplo aqui. Olha, de cara, pessoal, a gente já consegue perceber que essa cadeia ela é aberta ou fechada? Fechada. Por isso que eu falei que essa é uma das classificações mais simples que existe. Ela é uma cadeia fechada, ela forma um ciclo, então essa é a primeira classificação. Nesse caso, também nós podemos classificá-la como normal, certo, gente? Muitas vezes eu recebo respostas onde o pessoal coloca que ela é uma cadeia ramificada, mas ela não é ramificada. Ela seria ramificada se eu tivesse carbonos aqui na sua estrutura, né? Aí ela seria, na verdade, seria até mista, né? Porque teria uma parte fechada
e outra parte aberta, aí seria uma cadeia mista. Mas nesse caso, como ela não tem carbonos ligados lateralmente, nós dizemos que ela é uma cadeia normal. Uma outra característica é que essa cadeia é insaturada. Olha aqui a ligação dupla. Então, eu também classifico como sendo insaturada. E a última classificação é que ela é homogênea porque só tem carbono e hidrogênio na molécula. Aqui mais um exemplo para que a gente possa classificar essa cadeia carbônica. A primeira característica aqui, pessoal, é que ela é uma cadeia aberta. Observe que ela não forma ciclos. Uma outra característica é que essa cadeia é normal. Ela não tem carbonos ligados lateralmente à cadeia principal. Então ela não é ramificada. A outra característica é que ela é saturada. Observe que eu tenho apenas ligações simples entre os átomos de carbono. E a quarta característica é que ela é, agora sim, heterogênea, porque agora eu tenho o heteroátomo, que é o oxigênio entre dois carbonos nesse caso. Aqui, por último, para encerrar, nós temos uma cadeia que, em primeiro lugar, ela é aberta também, né? Não forma nenhum ciclo. Ela é também ramificada, observa aqui que eu tenho uma ramificação de carbonos. Detalhe, ela não é ramificada por causa desse oxigênio aqui não, gente. Lembra que para ser ramificada eu vou considerar os carbonos. Sempre considere os carbonos. Nesse caso, sim, ela é ramificada justamente por causa desse carbono aqui. A outra característica dela é que ela é insaturada, justamente por causa da ligação dupla, né, que nós temos aqui na molécula. Então, ela também é insaturada. E a outra característica é que ela é homogênea, porque eu só tenho carbono ligado a carbono. Ah, professor, mas não tem esse oxigênio aqui em cima? Exatamente. Mas esse oxigênio não está entre carbonos, por isso que não é uma cadeia heterogênea. Então, você entendeu a aula de hoje? Eu não entendi. Eu sim. Eu entendi a referência. Se você não entendeu, deixe suas dúvidas nos comentários. Se entendeu, aí é sucesso. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.